A escolha do Papa é comunicada ao mundo com a saída de fumaça branca da chaminé. Isso ocorreu em 19 de abril de 2005, às 17 horas e 50 minutos no horário de Roma. Então, essa questão que versa sobre fusos horários, ela nos traz uma informação de que em Roma, às 17 horas e 50 minutos, aconteceu o anúncio e que às 12h50, horário de Brasília, ele foi noticiado aqui simultaneamente. Brasília, 12 horas e 50 minutos. Já concluímos pela observação dos dados que Roma e Brasília estão diferentes no fuso horário por 5 horas. Ok? Opa, minto, né? 5 não. 17 menos 12, nós vamos ter aí uma diferença de... é isso mesmo, 5 horas, tá certo? Opa, fiz lambança. Essas 5 horas de diferença, Brasília, você pode observar, está atrasada em relação a Roma. Portanto, com base nessas informações, vamos à análise das alternativas. Letra A. Para que uma pessoa no Vaticano fale com uma pessoa em Brasília às 22 horas, ela deve fazer a ligação às 3 horas. Vamos analisar. Uma pessoa no Vaticano fale com uma pessoa em Brasília. Então, em Brasília vai ser 22 horas. Aqui já vai ser 3 horas do dia seguinte. Já observamos que isso pode acontecer. Por quê? Porque Roma tem que estar adiantada em relação a Brasília. Agora, a diferença entre as duas localidades é de 5 horas? Vamos ver. 22, 23, meia-noite, 1, 2, fazendo a contagem. 1 hora, 2, 3, 4, 5. Afirmativa verdadeira, por isso é certo. 22 horas, 3 horas. Verdadeira. 5 horas de diferença. Aqui o detalhezinho, né? Entrou no dia seguinte, não tem problema. Você faz a contagem, portanto, mesmo assim, 23, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Letra B. A linha internacional de mudança da data define que quando é meia-noite de uma segunda-feira, em terras do extremo oriente, do ponto colocado em posição mais ocidental, na América do Norte, é meia-noite do domingo. Portanto, é possível sair de um ponto no extremo oriental da Rússia em um determinado dia e chegar no Alasca no dia anterior. Observando isso daqui no planisfério. Nós temos aqui a linha internacional da mudança de data, a IDL, que corresponde aos 180 graus oeste. Uma pessoa localizada aqui, posição A, que o autor propõe que seja a Rússia. Se essa pessoa ultrapassar o próximo fuso, ela obrigatoriamente tem que fazer menos 24 horas. Suponha que ele vai, portanto, para o Alasca, nos Estados Unidos. Esse deslocamento que é feito na direção leste não vai adiantar o relógio, vai fazer com que ele volte 24 horas. Então, se for num domingo, se for numa segunda-feira, melhor dizendo, que ele faz esse deslocamento, segunda, ao fazer menos 24 horas, voltará ao domingo, voltará ao dia anterior. Então a afirmativa é verdadeira também. Continuamos procurando aqui a informação incorreta, analisando as demais. Considerando que as cidades de Nova York e São Francisco têm, respectivamente, 5 e 8 horas de diferença, então vamos aí desenhar, 5 e 8 horas de diferença. Nova York, São Francisco. Sabemos pelo conhecimento do mapa dos Estados Unidos, costa leste, costa oeste. Respectivamente 5 e 8 horas. Tranquilo, vamos colocar aqui 5 horas, 8 horas. Em relação a Greenwich.
o meridiano principal. Se sairmos de Nova York às 8 horas da manhã, então o indivíduo vai fazer uma viagem de Nova York até São Francisco e ele vai sair às 8 horas. Nós observamos aqui, por esses dados que já foram dados, que a diferença horária é de 3 horas. 3 horas atrasadas em relação a Nova York é o horário de São Francisco. E aqui em Nova York, 3 horas adiantadas em relação a São Francisco. Ok? Fazendo análise. O indivíduo sai às 8 horas. Aqui diz que ele chega de viagem 3 horas de viagem. Então, 3 horas de viagem. Qual é o horário que esse indivíduo estará marcando no seu relógio ao chegar em São Francisco? O relógio dele, quando ele saiu, estava marcando 8 horas. Você soma o tempo de viagem e o relógio desse indivíduo estará marcando 11 horas quando chegar aqui em São Francisco. Mas cuidado, é o relógio dele e não o horário local. Nós sabemos que quando chegamos num horário, numa determinada localidade, devemos adequar o fuso horário. Então eu tenho que fazer 11 menos 3 horas. Por que menos 3? Menos 3 é a diferença horária entre as duas localidades. Ou seja, o fuso horário ele é 3 horas atrasado. Faz menos 3 e chega a 8 horas de novo. Ou seja, ele sai às 8 horas, passa 3 horas voando, quando chega faz a adaptação de menos 3 horas e, portanto, o horário de chegada dele no aeroporto de São Francisco, 8 horas. Embora seu relógio marque 11 horas, ele vai ter que fazer a adaptação. Portanto, a afirmativa verdadeira também. No Brasil, se instituirmos o horário de verão, adiantando os relógios apenas nas áreas abrangidas pelo fuso horário de Brasília, essas áreas passam a ter a mesma hora do fuso horário do Mato Grosso. Analisando, se nós instituirmos o horário de verão em Brasília, lembre-se que Brasília é o nosso fuso horário principal. Nele, nós estamos, portanto, aí na altura, na média do 45 graus oeste, é ao menos 3 horas. Aqui, nós estamos no centro-oeste, que é a região, portanto, que está na média dos 60 graus oeste. Portanto, o atraso é de 4 horas. Se nós adiantarmos 1 hora, é como se a gente tivesse o horário mais a leste e não o mesmo horário do oeste. Então, essa é a afirmativa falsa. Letra E. Como a Terra gira de oeste para leste, correto, vemos o Sol primeiro a leste. Portanto, as horas estão adiantadas no sentido leste, diminuindo para o oeste. Afirmativa verdadeira, conceito básico do movimento de rotação da Terra de oeste para leste. E aqui é mais adiantado e aqui é mais atrasado o horário. Dessa forma, a única alternativa errada, letra D.